Viemos em paz. Na chegada de Israel, eu tive uma crise de bursite. Nunca vi um negócio desse, irmão. Uma dor intensa no braço direito, mas dor de doer mesmo. E eu não tive a fé da esposa do irmão Frederico, não. Ontem eu fui à tardezinha num pronto-socorro e eles me deram uma injeção forte lá. Eu só não posso mexer muito com o braço, mas pelo menos na posição correta assim não está doendo. Mas ontem pela manhã nós ligamos para o evangelista irmão Fábio de Souza, e pedimos para que ele viesse licionar. Ele já estava programado para licionar domingo próximo. Falamos com o bispo, ele já estava programado para licionar domingo próximo. Mas nós antecipamos e ele vai estar falando conosco. Palavra do Senhor contigo, pastor, irmão evangelista, irmão Fábio. Obrigado, pastor. Os jovens estão sendo convidados para ir para o auditório. A classe destinada a vocês. Bom, eu cumprimento a todos, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria imensa estar com os irmãos pela primeira vez nessa EBD. Fico muito honrado pela indicação do pastor Samuel, que é um amigo muito querido e muito caro. Cumprimento o bispo Aides, sua digna esposa, ao mesmo tempo o pastor Samuel, esposa, os demais obreiros, enfim. Trago aqui os cumprimentos de meu pai, pastor Juvenal, a todos os irmãos, a igreja. O pastor Itamar, obrigado pastor Itamar. Tá? O pastor Itamar é um homem muito espirituoso, né? Carismático, né? Então, ele me disse, estava dizendo aqui agora há pouco, com a sua espiritualidade toda, que esse ser aqui com essa barba, calvo, né? É uma criatura exótica. Eu acho que ele trouxe lá de Israel, das terras de Israel na mala. Para surpreender a escola bíblica dominical. Aí ele me disse na sexta-feira à tarde que gosta sempre de estar convidando aqui pessoas de fora. Então eu não sou tão de fora assim, eu não sou um outsider, né? Na verdade, eu estou aqui no campo de Campinas desde os meus 17 anos. Pastor Bispo Aides, eu estou mais velho que meu pai no campo de Campinas. Vim primeiro que ele, pastor Samuel, ainda muito jovem. E por aqui mesmo acabei recebendo todas as minhas ordenações, já estou há 17 anos como evangelista. Servi ao Senhor nas congregações periféricas, não tive o prazer de estar congregando com os irmãos aqui nessa sede, contudo, pude contribuir lá. Senhor, meu amigo. Então, irmãos, eu quero trazer aqui, o pastor Samuel me deixou muita vontade, e muito obrigado, pastor. E ele me disse que o pessoal de Campinas, o povo de Campinas é um povo muito simples. Às vezes você vem armado, né? Poxa, você é avaliado, é uma pleiade lá de intelectuais e teólogos que irão me avaliar. Aí você vem assim, muito resistente. Aí o pastor Samuel me deixou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo, pastor, estou em casa. Muito obrigado a todos. Como o pastor já adiantou, me ligaram pedindo para estar aqui, e eu não posso recusar a convocação do líder, né? Muito embora eu teria uma semana de prazo aí para estar dialogando com os textos e me preparando para, eventualmente, trazer a última lição. O pastor Samuel chegou de viagem, corrido e com uma inflamação no braço, e pediu para estar aqui substituindo. Então, estou como Paulo, com temor e tremor. Não é fácil de substituir o pastor Samuel. Pois bem, o tema de todo o trimestre, ele é bastante relevante. Claro, sempre do ponto de vista da igreja, certamente. Em tempos em que há uma tendência de judaizar a igreja, alguns grupos cristãos, no afã de
de se enriquecer simbolicamente, tem se apropriado de alguns símbolos judaicos. Não estou falando que o pastor Itamar tem feito isso com o óleo aqui, ou com a tâmara de Israel, lá de forma alguma, pastor. Mas nós, lugar comum, nós conhecemos isso, e que as pessoas hoje, eles usam a parafernália judaica no templo, né? Nesse sentido de enriquecimento simbólico, o kippar ou o talid, né, na verdade, a entrada da Arca da Aliança ou da representação dela, e etc. Então, é uma tendência contemporânea. Em tempos dessa tentativa de judaizar a igreja, eu acho que veio a calhar o tema, né, Levíticos. E alguns acham assim muito exaustivo, maçante, porque é muito descritivo, é muito narrativo, não é? E tem a ver com culto, e parece estar tão distante da gente. Não, isso aqui está relacionado à comunidade do antigo Israel, e não se relaciona com a igreja. Não tem nenhuma relação com a igreja. Nós entendemos, dentro de uma cosmovisão cristã, de um espírito cristão, que a Bíblia é uma unidade perfeita, não é isso, irmãos? E o Novo Testamento é apenas o desdobramento do Antigo, não é? Nós entendemos, então, que todas as lições que são e podem ser extraídas do Pentateuco, da Tanakh, mais especificamente de Levítico, são pertinentes para a igreja. E aqui vamos pontuar algumas coisas que eu achei interessante. E a minha proposta aqui, claro, é uma aula expositiva, certamente, o tempo é exíguo, né? A minha proposta é obedecer essas divisões que a editora estabeleceu, com o nosso comentarista, a fins didáticos, ou me ater a essas três divisões muito simples, de forma muito simples, que os irmãos encontram aí no texto, na revista de EBD de Escola Dominical. Eu começo, então, introduzindo, falando nesse preâmbulo das festas judaicas, como marcos temporais. Esses marcos temporais seriam reguladores da vida coletiva, e nela o hebreu estaria em sintonia entre seus pares, entre seus patrícios, mas também com o estrangeiro, com a natureza, com a terra, né, com o escravo, com o servo, mas sobretudo em sintonia com Adonai, com seu Deus. E fala então de um calendário, certamente está inscrito em um calendário, esse calendário envolvido numa concepção de tempo, e o calendário adotado seria híbrido, ao mesmo tempo profético, escatológico, também é um calendário natural, porque obedece também os ciclos da natureza. Então, eu não posso escapar disso. Certamente os irmãos viriam a representação do calendário, ao visualizar a representação do calendário hebraico, irão perceber naturalmente que está relacionado também ao ciclo da natureza. Mas aí a minha fala pode causar estranhamento. Mas, irmão Fábio, o que tem a ver o calendário hebreu com os ciclos da natureza? Isso não é coisa do paganismo? Das religiões orientais? Não, é coisa de Deus. Coisa de Deus. Os irmãos vão entender mais adiante o que quer dizer com isso. Sobretudo, há uma ênfase à manutenção da memória coletiva. Isso aqui é um conceito muito caro à historiografia. Eu sou historiador de formação. Eu também não posso abrir mão do meu lugar de fala. Às vezes, de vez ou outra, você acaba lançando conceitos, muito embora a historiografia ela não elabora conceito, ela se apropria. Como dizia um antigo orientador, você é imperialista. Você apropria de conceitos da sociologia, da antropologia, da etnografia, no caso, e das chamadas disciplinas auxiliares. Você não elabora conceito. Então, não posso escapar disso. Cujo ponto de inflexão seria, portanto, esse é a apoteose, irmãos, o ponto máximo. E a partir disso, há um desdobramento de todas as outras atividades no devir cotidiano da nação de Israel, que é a Peshá, que é a Páscoa. Esse é o ponto de inflexão. Daí, isso irá se desdobrar em múltiplas relações com o corolário, então, desse evento inaugural que é a Páscoa. Então, para fins didáticos e coerência com a proposta do comentarista, vou dividir então a lição em 3 partes. Aqui eu trouxe uma representação do calendário hebraico, e os irmãos que chegaram agora de Jerusalém, talvez da Terra Santa, do
corredor sírio-palestino, talvez saibam mais que eu, né? E são acostumados a ouvir também a Rota 66 com Luiz Saião. Eu não sou hebraísta, não especialista também em cultura hebraica. Contudo, eu trouxe essa representação do calendário hebraico. Os irmãos notaram, não sei se os irmãos conseguem perceber, o pastor Itamar até que me avisou. Irmão, capricha aí nos slides, porque é um pouco apagado em cima, mas infelizmente por força do tempo exíguo, eu acabei produzindo isso que os irmãos estão vendo aí. Não sei se os irmãos conseguem visualizar. Está dando? Pois bem. Nós temos uma sequência então de festas. Elas se localizam principalmente no primeiro mês bíblico. O primeiro mês bíblico é diferente do mês rabínico, que está lá no sétimo mês. O mês bíblico é o ano da libertação, ele é o ano inaugural. E nós temos então como ato inaugurador a Páscoa. Depois, pães asmos. Alguns entendem que é apenas desdobramento da Páscoa e não duas festas, mas que temos festas, vamos tratar como festas, festividades e solenidades distintas. Depois, primícias, que deveriam ser uma festividade, uma solenidade que deveria ser celebrada quando na penetração da terra de Canaã, a terra da promissão, com as primeiras víndimas do campo. Primeira colheita. No meio, situa-se Pentecostes, no centro, que é as comemorações em celebração também dos cuidados de Deus em prover os viveres necessários à manutenção daquela comunidade de Israel, no antigo Israel, a colheita do trigo. Então diz para os irmãos de início que tem a ver com o calendário cíclico, não é? O calendário é lunar solar, tem a ver com a lavoura, com o trabalho, com a subsistência. Mas, sobretudo, o calendário evoca os cuidados de Adonai para com o seu povo de Israel. Nós temos mais adiante, então, já no sétimo mês, então ela se localiza, em grande medida, as 7 maiores festas, entre o primeiro e o sétimo mês. Nós temos, então, a festa das trombetas, que é uma santa convocação, e ela há uma continuidade nas duas demais, que de fato parece, insinua ser uma continuidade a partir desta convocação para o culto. E é o grande culto na vida daquela coletividade do antigo Israel. Nós temos o dia da expiação, ato seguinte. O dia da expiação, os irmãos sabem e já aprenderam aqui nas lições anteriores, sobre aquele aspecto litúrgico, né, referente ao dia da expiação, que ocorria uma vez ao ano, que mostrava, entre outras coisas, inclusive a insuficiência desse sistema sacrificial mosaico e a necessidade de uma intervenção divina na história. Nós acreditamos, irmãos, que Deus, o Senhor, Ele sempre interveio na história. É uma concepção teísta, de que Deus, Ele intervém, Ele não nos criou e nos deixou a ermo. Ele intervém o tempo todo em nossa história. Ele fez isso no ato da criação, continuou intervindo e, por fim, a mais perfeita de suas intervenções, em termos de uma revelação especial, se materializa em Jesus Cristo, onde Ele toca a nossa história e o nosso calendário cultural e humano. Jesus, o Deus que se fez carne, se identificando com nossa natureza, compadecendo-se de todos nós, intervindo de uma maneira especial em nossa história. Deus intervindo em nossa história. Por fim, nós temos Cabanas, celebrada então no final do sétimo mês, que era um evento memorialístico, em termos de rememoração de tudo aquilo que Yahvé, de tudo aquilo que Adonai fez de fato, não só na libertação do Egito, mas Deus se apresenta como libertador, mas se apresenta também como mantenedor da vida dos hebreus, desde a libertação, passando pelo deserto até a chegada na terra da promissão. A terra não é aquela que mana leite e mel gratuitamente. Não se deve à terra simplesmente, se deve, sobretudo, aos cuidados de Adonai, aos cuidados de Deus. Na primeira parte, como havia prometido, são eventos que o comentarista relaciona a fatos históricos pontuais, específicos, né, relacionados à comunidade de Israel, mas por fim com representações simbólicas em relação à própria igreja,
Portanto, o calendário aqui, como disse anteriormente, ele é natural, mas também o calendário é profético, escatológico. Na Páscoa, portanto, como é lugar comum, e os irmãos sabem, na Páscoa temos a representação de Cristo, certamente como o nosso sacrifício perfeito, o nosso Cordeiro Pascual. É isso que Paulo registra lá, à altura de sua epístola, sua primeira carta missiva à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 7. Cristo é nosso Cordeiro Pascual. Portanto, despojamo-nos do velho fermento, que nós somos nova massa. Nova massa. Você vê que aqui o pão, a festa dos asmos, está relacionada até na boca do profeta, do apóstolo Paulo, a esse evento inicial, que é a festa, as comemorações da Páscoa. Nos asmos, que são o desdobramento da Páscoa, na figura dos pães que eram produzidos sem fermento, os irmãos sabem aqui que é uma representação, e Jesus usava muito essas metáforas, né? Ele era o grão de trigo que morreu, o grão de trigo para nascer e para brotar, ele precisa ser colocado na terra, cavar a terra e debruçar o grão. E só quando o grão quebra, que é símbolo de sua morte, que a vida produz, que a vida é produzida, não é? Símbolo da morte de Cristo. E nós aqui nos identificamos com Ele. Cristo é a primícia daqueles que dormem, não é? E Ele é garantia de nossa ressurreição, da ressurreição dos mortos e de uma eternidade com Deus. Nós temos então na representação cristã, dentro desse simbolismo cristão, na figura dos pães asmos, sem fermento, portanto fermento aqui é a figura do pecado, o cristão se oferecendo a Deus em santificação, é o que o apóstolo clama em cântico, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, antigas, já se passaram, já são tempos idos, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, né? Pois bem, a segunda, as primícias, que já pontuei naquele quadro anterior, é resultado desse espírito de gratidão em relação aos primeiros frutos da terra. Bom, gratidão e reconhecimento. Não era a terra por si só que brotava os viveres necessários à comunidade de Israel. Era o Senhor que era mantenedor da vida e permitia que isso acontecesse, não é? Simboliza, portanto, a ressurreição de Jesus e nossa aceitação nele. Cristo é o primeiro. Ele é a certeza de que muitos também irão ressuscitar dentre os mortos e desfrutarão de uma vida eterna com Deus. Então ele é a garantia. A ressurreição de Cristo é a garantia. Pentecostes, aí todo assembleano sabe. Pentecostes é um termo grego. Esse Pentecostes, essa festividade era uma festividade que acontecia anualmente dentro desse calendário natural e ao mesmo tempo profético, que evocava a gratidão pela colheita do trigo, que era um dos elementos, um dos grãos mais preferidos naquela conjuntura. Então não é à toa que a tradição do pão é de lá, não é? Outro dia um pregador dizia que no dia de sábado Jesus, com seus discípulos, quebrando, né, o sábado, estavam a colher espigas de milho. Aí ao final, eu sou um amigo meu, conversei com ele. Olha, não era milho, né? Certamente era cevada ou trigo, porque o milho ele é andino, o milho que é da América. É algo que foi descoberto aqui na modernidade, no século XVI. Então não tinha milho lá, não era espiga de milho. Era outro grão, mas milho não era. Mas isso, os irmãos verem a importância desses ciclos naturais na comunidade de Israel, e o calendário está vinculado a esses ciclos. Irmão, mas isso parece muito naturalismo. Isso parece coisa de crente, não. Isso é naturalismo? Não. É coisa de Deus, das Escrituras, da Bíblia, dentro de uma cosmovisão cristã. Eu vou pontuar isso mais adiante, porque nós temos uma tendência, e essa tendência, e ela é já de muito tempo, nós reproduzimos isso acriticamente, porque de certa forma, nós temos a tendência de abandonar essa cosmovisão cristã. Nós vemos tudo na perspectiva do dualismo, não é uma perspectiva dual. Parece que as coisas da natureza estão em conflito com as coisas do Espírito. O irmão falou aqui agora há pouco, o irmão que fez a oração e contou um testemunho, e ele dizia que essas foram as palavras dele, eu vou parafrasear.
os problemas de saúde da esposa em relação ao problema de saúde, que nós temos, essa foi a afirmação dele, nós temos uma tendência, né, de intelectualizar demais, né, as coisas de Deus em detrimento dessas verdades espirituais. Isso, irmão, é uma postura que nós carregamos há muito tempo e reproduzindo, que é uma postura binária, uma postura dual. O que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? O que a Bíblia diz? Olha, Isaías 61, os céus é o trono do Senhor, é o meu trono, mas a terra é o banquinho, é o escabelo dos meus pés. O céu é o céu de Deus, irmãos, mas a terra também pertence a Ele, é dele. Então não existe essa dualidade. Esses conflitos é coisa do pensamento grego. Isso não é coisa da cosmovisão cristã, judaico-cristã. Na segunda divisão que faço aqui, se relaciona à festa das trombetas e até tabernáculos. Eu trouxe aqui uma referência, o Paul Hoff é muito conhecido dos irmãos seminaristas aqui, o livro que eu comprei quando eu fazia o Ibicamp aqui ainda, já tem muito tempo. Então o Paul Hoff ele diz o que sobre isso? Olha, e tem relação com o que eu vou dizer agora. É mais difícil dar-lhe nosso tempo do que dar-lhe qualquer outra coisa. Roubamos-lhe o tempo de nossas devoções privadas, do culto público, do serviço à humanidade, e não é de se estranhar, pois, a falta de santidade em nossas vidas. O que o Rolf está falando aqui? Está falando de tempo. Uma das coisas mais difíceis de retribuir, de dar ao Senhor, é exatamente nosso tempo. Tem gente que tem dificuldade de ofertar, de contribuir, que será o assunto da próxima EBD, próxima lição. Outros acham uma facilidade, né? E até invertem a situação, dentro de uma perspectiva dessa teologia da prosperidade, de que ele pode barganhar e comprar as bênçãos de Deus, né? Ele pode ter uma relação de escambo com o Senhor. Bom, uma das coisas mais difíceis de devolver ao Senhor, de dedicar a Deus, é exatamente o nosso tempo. E o Rolf, ele fala isso com muita propriedade, porque essas solenidades todas eram mais de, basicamente, 70 dias dedicados ao Senhor, dentro dessas 7 festas principais no Israel antigo. Imagine, irmão, quase o ano todo Israel celebrava. Quase o ano todo, Israel vivia em intensa celebração. Intensa celebração. Todas as festas evocavam a alegria, o gozo, o contentamento e a gratidão. Havia uma, que é o dia da expiação, que era feita em espírito de contrição, de arrependimento. Mas depois, a festa por vir, que era tabernáculos, evocava exatamente o júbilo pela libertação recebida. Essa é a apoteose dos salvos. Sabe, irmãos, as nossas alegrias e as nossas festas de gozo, e o que nós sentimos em termos de satisfação pessoal, depende em última instância de um fator ocorrido no passado, de um evento ocorrido no passado na história da redenção. Nós fomos alcançados por Deus, fomos salvos pelo Senhor. Essa é a razão de nossa alegria. Hoje evoca-se, inclusive em nossos púlpitos, diversas dinâmicas, né? Entretenimento. Nós vemos hoje uma sociedade de entretenimento, que Michael G. chama de os cativos do sofá, né? Movidos pelo entretenimento. A mensagem é saturada por entretenimento. Precisamos de estímulos externos o tempo todo para nos sentir bem, inclusive no culto. Inclusive no culto. Mas o hebreu antigo, não era assim que ele entendia. O homem e a mulher da Bíblia, irmãos, era diferente do homem contemporâneo e moderno. Por que ele era diferente? Porque a sua vida estava mergulhada na sacralidade. Toda a sua vida e sua existência. Se ele estava no trabalho, se ele estava no campo, a comunidade era agrário pastoril, né? Estava cuidando das ovelhas, ou plantando ou colhendo trigo, ou fazendo um artefato qualquer. Se ele estava em contato com a natureza, onde ele estava? Ele via as mãos de Deus. A sua vida era mergulhada na sacralidade. Então aqui a festa das trombetas está relacionada ao culto, à solenidade.
Ao mesmo tempo, uma representação importante em termos das trombetas, como representação do chamamento da nação de Israel para o ajuntamento, para o culto, mas também como símbolo do arrebatamento da igreja, como foi evocado em Tessalonicenses pelo próprio apóstolo Paulo. Mas também há uma perspectiva escatológica futura dentro de nossa matriz teológica, esposada pelas Assembleias de Deus, que é a conversão final de Israel. Então, um evento escatológico futuro. Nós encontramos esses símbolos aí dentro dessas filiações teológicas e escatológicas. Nós temos, ato seguinte, o dia da expiação, que era de fato uma sequência que aponta, já disse inicialmente, para a transitoriedade do sistema sacrificial e para a definitiva conversão de Israel. Por fim, tabernáculos. Eu quero correr um pouco aqui, que tem outros pontos que eu quero me ater com a igreja. Tabernáculos, que lembra que era a última festa, lembrança dos cuidados de Deus no passado e o júbilo pela salvação ou pelo perdão nacional, que foi algo que era efetivado de fato no dia da expiação. Então é uma festa memorialística, tinha a ver com a identidade nacional. Há um historiador de origem judaica, eu gosto muito de citá-lo, porque ele é da New Left, da Nova Esquerda, mas ele escreve docemente. A pena dele, a escrita dele é muito leve, que é o Eric Hobsbawm. Ele diz que há dois fatores que são identificadores da nação. E o termo nação aqui eu vou usar de forma anacrônica, porque nesse tempo, aqui nessa temporalidade, não há como eu descrever a comunidade de Israel como nação, né? Nação é um termo recente, criado recentemente. Mas há dois pontos principais que identificam a nação e que dão uma base identitária a ela, que é a língua e o território. A língua e o território. Mas em relação a Israel, há um outro elemento identificador que dá identidade ao povo. O que é? A sua experiência com Adonai. A religião, a fé. Esse é o grande fator identitário. Eu quero pontuar algumas coisas que acho que são interessantes, no meu ponto de vista. Eu coloquei uma imagem ali, uma representação de um rosto fragmentado sob tijolos, representado na figura de tijolos espalhados e fragmentados, não é? E falo aqui sobre nossa vida fragmentada e dessacralizada, o que já introduzi agora há pouco. Olha só, olha a frase que eu citei. O André Chouraqui é lá das terras santas, do corredor sírio-palestino. Ele foi primeiro-ministro de David Ben-Gurion, que foi o primeiro mandatário de Israel. Os irmãos devem ter aprendido isso lá, né? Já sabe, né, pastor Itamar? Há muito tempo, né? Já fez escola há muito tempo. Então, o André Chouraqui, além de, salvo engano, ele foi prefeito de Jerusalém, e ele foi conselheiro de David Ben-Gurion, e um grande escritor. E ele escreve um livro que eu já engoli, eu já comi esse livro diversas vezes, excepcional. E ele fala sobre os homens da Bíblia. E ele faz uma comparação aqui, que já pontuei anteriormente, de que o homem ocidental e moderno não pode alcançar o homem da Bíblia, dada a impossibilidade que ele tem em entendê-lo, exatamente porque nós vivemos uma vida dessacralizada. Dessacralizada. Nós compartimentamos a nossa vida. O trabalho é um lugar distinto. O lazer, muito mais, até antagônico às nossas experiências de fé. É ou não, irmãos? Sim. Nós vivemos um mundo em contradição, debruçado sobre esses binarismos, sobre essas dualidades. Que nós enxergamos, o irmão falou aqui, não falou sem razão, o mundo da razão ou do intelecto está em oposição ao mundo da espiritualidade e da fé. O mundo da natureza tangível que nós vemos e percebemos que tateamos, é antagônica, é conflitante com o mundo do espírito. Isso é coisa grega, irmãos, está lá em Platão, o mundo das ideias. Isso não é coisa do cristianismo bíblico. É o que eu digo, a dualidade entre as coisas do espírito e da natureza, pontua aqui, razão e fé. Mas também o cotidiano, que é o tempo da ordinariedade, do secular e até do profano. A espiritualidade é relegada, portanto, à extraordinariedade.
desprovida do devir cotidiano, o trabalho, a profissão, o lazer, que são antagônicos à fé. Schaeffer, ele escreve esse livreto em 1968. Acho que grande parte dos irmãos conhecem-no. Schaeffer, ele foi um dos signatários da Conferência de Lausanne. Ele foi um dos palestrantes ali em Lausanne, na Suíça, que foi um marco para o evangelicalismo contemporâneo. Então, grande parte da igreja sabe disso. Quando eu fazia minhas pesquisas lá na Casa Publicadora, porque a minha vida, basicamente toda a minha vida foi dedicada às coisas da igreja e da fé. E até meu trabalho de curso, minha monografia e agora na pós-graduação, tenho feito sempre isso, pastor Samuel. E eu procurei construir um corpus documental, fui até a matriz da CPAD em Bangu, fotocopiei inúmeros documentos, que é o Mensageiro da Paz, que é um periódico de linha confessional, que é produzido ininterruptamente desde 1930. E lá eu via coisas maravilhosas, eu ficava encantado, como historiador, que a gente é do lugar de fala, e o lugar social também como crente, né, servo de Jesus Cristo, e também dentro de uma matriz pentecostal, o tempo todo eu ficava encantado com o que eu encontrava ali. O tempo todo. E eu encontrei ali notícias da Conferência de Lausanne, levada a cabo pelo grande Lawrence Olson. Os irmãos, talvez alguns conheceram, ouviram falar do Lawrence Olson, né? Foi uma figura excepcional dentro das Assembleias de Deus, mais ligada à Assembly of God norte-americana, que esteve aqui, um dos pioneiros do estado de Minas Gerais, mas também um dos fundadores da Casa Publicadora. Então, era um intelectual cristão, dedicado à causa, e dedicou sua vida aqui, como vários outros intelectuais cristãos que serviam nas Assembleias de Deus. E ele convoca os irmãos a participar da Conferência de Lausanne. Foi a primeira vez que tive contato com Schaeffer. Aí comprei o livro do Schaeffer, que é um livreto muito pequeno, recomendo aos irmãos, que é A Morte da Razão, né? Escape from Reason, em bom inglês, do Fábio mal fala o português. E o Escape from Reason, na verdade, é o escape da razão, né? Foi traduzido como Morte da Razão, que é um livreto dele publicado em 68. Schaeffer está borbulhando como testemunha ocular daqueles tempos tão emblemáticos como foi a década de 1960, com a contracultura, a revolução cultural, desencantamento com as propostas da modernidade e etc. E ele está mergulhado naquilo. E ele escreve, então, Escape from Reason. E o que ele diz lá? Olha, é preciso encontrar uma forma de comunicar as verdades eternas de Deus, o querigma, porque a sociedade está tão louca. Falar em transformação hoje é coisa clichê, né? Tempos de transformação, de internet, de cyberespaço, de tanta tecnologia, hoje é clichê, mas em 1960 não. Em 1960 não. E ele escreve como testemunho ocular daqueles tempos, loucos tempos da década de 1960. E ele escreve, olha, é preciso encontrar uma forma de comunicar as verdades de Deus, porque, olha só, as novas gerações criaram uma distância tão grande entre as velhas gerações que o pai não entende o filho e nenhum filho comunica com o pai. Distância geracional, que a sociologia chama aí de abismo geracional, né? Então não há comunicação entre pais e filhos. Como compreender então as formas de pensamento dessa geração? E o que ele entende? Olha, é preciso ir atrás, fazer uma arqueologia do saber, como Foucault faz, mas de uma perspectiva bíblica. Perspectiva bíblica cristã, dentro de uma cosmovisão cristã. Eu vou recuar e vou descobrir o porquê disso, e como descobrir mecanismos que facilitem a comunicação das verdades eternas de Deus em um mundo em intensas transformações. Aí ele escreve Escape from Reason em 1968. O que ele diz lá? Ora, todas essas formas de ler a realidade que nós carregamos hoje, essa realidade dualista, em conflito entre as coisas da natureza e as coisas do espírito, a forma e a matéria dos gregos, não é? O intelecto, a razão e as coisas da fé podem ser encontradas lá em Tomás de Aquino. É tomista. É uma forma grega, ele se apropria de Aristóteles e lança isso, e ele se apropria disso, faz uma releitura da filosofia grega, e a partir disso, o que ele afirma? O intelecto do homem, a intelectualidade do homem se autonomiza em relação a Deus. Esse foi o grande erro de Tomás de Aquino. Viu, pastor Itamar? Se autonomiza em relação a Deus. Esse foi um tiro do pé. Por que se desdobra nisso? Se desdobra no humanismo, ainda no século XIV, especificamente, século XV, se desdobra no iluminismo do século XVIII e carregamos até hoje. Até hoje. O Anglada.
Eu fiz agora uma leitura en passant do Anglada, eu já tinha feito antes, e eu tenho feito alguns trabalhos acadêmicos lá, e acabei lendo o Anglada, que é um autor que alguns dos irmãos conhecem, que é o Paulo Anglada, que é um autor reformado. E ele fala sobre a doutrina das Escrituras, sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. E no livro, ele diz o seguinte, olha só a defesa dele. Todas as áreas do conhecimento deveriam ter por fim último a glória de Deus. Todas elas. Antropologia, história, geografia, psicologia, que quer que seja. Por fim último, deveria ter a glória de Deus. Essa é a finalidade. Além disso, há uma coisa aqui que é uma grande sacada dele, que às vezes os naturalistas veem o contrário, veem de forma invertida, de forma muito hegeliana, né? Invertida. O que ele vê lá? É possível enxergar na criação, ao mesmo tempo, as mãos soberanas de Deus e as mãos do diabo. Mas isso é uma contradição. Nós podemos aprender tudo a partir de um mote bíblico. A partir das verdades bíblicas. Tudo que norteia e deveria nortear a cosmovisão, a visão do cristão, deveria estar preso àquela visão bíblica. Criação, queda e redenção. Pode-se ver a perfeição da natureza, a regularidade na natureza, a harmonia na natureza, o poder na natureza, a beleza na natureza e ver nela as mãos de Deus. O oposto, ver a degeneração, as contradições, as imperfeições encontradas na natureza como resultado imediato da queda. Da queda. E natureza aqui, irmãos, é um termo genérico, porque engloba a nossa própria natureza. Pessoa, carne, osso, ser tangível, visível, afetada inevitavelmente pela queda. Irmãos, há um ponto aqui que eu acho interessante. O Bauman, que é um autor conhecido em diversas áreas do conhecimento, ele tem uma frase dele que é irônica, né? Chega a ser cômica. Todos estão correndo atrás de alguma coisa, né? Estou parafraseando ele. É uma vida corrida. Estamos com a história em nossos calcanhares. Assim, ó, muito rápido. Agilidade, pressa, o tempo é exíguo. Os irmãos estavam, eu acho que os irmãos ligaram para mim, estava tendo um avião, não sei. Né? O pastor Itamar ligou para mim, rápido, estava lá do outro lado. Né? Lá no Mediterrâneo, depois do Mediterrâneo, atravessaram o Mediterrâneo, o Atlântico todo. Em pouco tempo. Quantas horas, pastor Itamar? 10 horas e meia, estava em solo, em terra pátria, em solo brasileiro. Então, as coisas são muito ágeis. Estamos com a história em nosso calcanhar. Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente atrás de quê. E esses tempos, irmãos, eles são contraproducentes à devoção, ao culto, à entrega, à adoração. Oração, por exemplo, irmãos. Tem coisa mais difícil que oração hoje? Porque oração demanda desacelerar. É preciso desacelerar, bispo. Demanda falar com Deus e ouvi-lo também. E às vezes não é assim, irmãos, ó. Não vem agora, não é só apertar o teclado do computador, ou do smartphone, ou do que quer que seja. Às vezes a coisa é mais demorada. E todas essas festas judaicas, como representação de tempos idos, que teve o seu cumprimento profético, como fato histórico registrado na nação de Israel, traz também ricos simbolismos para a igreja do Senhor Jesus na contemporaneidade. Principalmente em relação ao culto e à nossa devoção. A nossa devoção. Enquanto os gregos lá eram o motivo, né, a inspiração dos gregos, por exemplo, do poeta, ou do artista em termos gerais, era a musa. E do filósofo era o gênio, né? Quase um ser maligno.
quem movia os seus profetas, quem movia os seus sacerdotes, quem movia os seus monarcas, quem movia o homem simples do campo, a mulher simples do campo, era seu Adonai, era seu Deus. Sua vida estava mergulhada na sacralidade. Ele via as mãos de Deus nas mínimas coisas, irmãos. Quando a uva brotava, ou quando ele colhia o cacho de uva, ele via lá as mãos de Adonai. Quando ele cuidava e via a multiplicação das ovelhas, ou a colheita do trigo, ou da cevada, ele entendia aquilo como providência de Adonai, os cuidados de Adonai em sua vida. Então, irmãos, a sua vida estava mergulhada na sacralidade. Mergulhada na sacralidade. E aquilo o motivava. Ele era movido por Adonai a prestar-lhe culto, a prestar-lhe homenagem, a adorá-lo e a exaltá-lo. O grande problema desses dualismos contemporâneos é exatamente esse que compartimentamos. Vamos deixar tudo isso para o lugar do culto, da extraordinariedade. Quando aqui chegamos, irmãos, já estamos cheios de adoração. Já carregamos conosco, já trazemos conosco o germe da adoração, porque nós temos motivos de sobra para nos desdobrar em cântico e em louvor na presença de Deus, por todos os cuidados que o Senhor tem dispensado à nossa vida. Está vendo aí? É por isso que você, como profissional, como advogado, como historiador, como irmão Fábio, tem que fazer o melhor lá. Sabe por quê? Porque lá nós adoramos a Deus também. Nós compartimentamos a nossa vida, né? Se você é um bom engenheiro, se é um engenheiro, ou uma pessoa do marketing, como o pastor Itamar aqui, faça bem feito, porque lá, nas suas atividades ordinárias, você glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Então há um convite aqui, e eu concluo. O que precisamos fazer? Viver plenamente a vida de modo a glorificar a Deus, livre desses dualismos clichês que turvam a visão cristã da realidade. Pastor Itamar, eu sei que o tempo já esgotou. Deveria falar do ano aceitável do Senhor, não é? Só quero dizer para a igreja o seguinte: nós já vivemos nele. Não é? Já vivemos nele. É o corolário de todas as demais festividades. 50 em 50 anos, 7 semanas de 7 anos, no 50º ano, as celebrações, tocava a trombeta, passava a trombeta por todo Israel. E quando alguém ouvia ao som da trombeta, principalmente os endividados, os que foram colocados a serviço de trabalho praticamente escravo, muito embora a escravidão não era legitimada em Israel, apenas a servidão que é uma diferença. Mas quando tocava aquela trombeta, eles sabiam que iriam retornar ao seu torrão de origem, retornar às suas terras. Aqueles que haviam sido empobrecido, perdeu as suas fazendas, os seus bens. Na verdade, há uma máxima aqui muito interessante, há uma lição muito interessante. Eles entendiam, todo Israel, que aquela propriedade não era propriedade privada de nenhuma, a terra não pertencia a ninguém. Está lá no Levítico capítulo 23 e capítulo 25. O que o Senhor diz? Minha é a terra é dele. O homem é apenas seu usufruturário, tudo pertence ao Senhor. Então, irmão, todos os domínios da vida estão às mãos de Deus. Ele é dono, é Senhor de tudo. É Adonai, é Senhor de tudo, para a glória do nome do Senhor. Pastor, eu acho que foram essas as minhas contribuições. Foi muito rápido, né? Eu tive pouco tempo, espero que tenha correspondido aos irmãos. Eu reconheço as minhas limitações aqui, tá? Mas eu concluo as minhas palavras aqui então. Deus abençoe a todos, muito obrigado a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Foi bom, não foi, irmãos?